vídeo de hoje é sobre como você pode dar mais um passo nos seus estudos sobre filosofia. Meu nome é Marcelo, eu sou formado em filosofia pela Universidade Federal de Uberlândia, sou professor aí há mais de 9 anos, quase 10 anos, e quero te ajudar a organizar os seus estudos filosóficos de modo que você possa dar um passo nos seus estudos e alcançar, objetivos, talvez mais aprofundados, vamos dizer assim, na filosofia. Como eu disse na introdução, esse vídeo ele é mais voltado para o público autodidata, não público de academia, mas também ele não deixa de auxiliar quem está estudando dentro das universidades, dentro das faculdades, porque é sempre bom lembrar essas dicas, ou de repente a minha faculdade me ofereceu suportes que talvez aí na sua faculdade seja diferente, e aí cruzar essas informações pode ser interessante. Então vamos partir para as dicas, que serão 11 toques aí de como subir esse degrau. Vamos ao primeiro. Olha, o primeiro passo, ele pode parecer muito básico, mas ele é muito importante, que é construa a sua biblioteca. O que eu estou dizendo com construa a sua biblioteca? Tenha uma biblioteca com livros igual eu tenho aqui em casa, aqui os de literatura, ali os de filosofia. Olha, não necessariamente precisa ser assim. Você pode construir a sua biblioteca com arquivos digitais no seu próprio computador, montando as pastinhas ali, organizando tudo certinho, mas é bom que sejam materiais de qualidade. E é importante também que você se esforce para obter livros físicos. Por quê? Porque eles funcionam de certo modo como uma inspiração para você. Você está num ambiente de estudo onde tem livros, eles te ajudam a ambientar. Isso vale para tudo na vida. A gente quando vai dormir, uma luz mais fraca, a gente quando vai comer, um ambiente mais preparado e assim por diante. Então, a gente ter a biblioteca à nossa disposição é muito importante. Ou seja, um cientista, por exemplo, um químico, ele precisa de um laboratório. Ele precisa ter lá os tubos de ensaio dele e tudo, embora ele faça também pesquisas teóricas, mas ele tem um laboratório dele. E qual é o laboratório da filosofia? Além de o mundo inteiro, o universo inteiro e até mesmo mundos paralelos, vamos dizer assim, de uma forma leibniziana, mas o nosso laboratório mais físico e palpável é a nossa biblioteca, que pode ser uma biblioteca de uma universidade, pode ser a biblioteca de uma escola, pode ser a nossa biblioteca. Porém, quando a gente constrói a nossa biblioteca, a gente já tende a selecionar o que a gente vai estudar. Então, se você gosta de estudar filosofia da religião, você já vai separar certas obras que vão te ajudar naquela temática que você estuda. Se você gosta de estudar mais hermenêutica, se você gosta de estudar mais ética, ou estética, ou política, e assim por diante, a sua obra tende a ter as edições que são os medalhões daquele assunto que você escolheu para estudar. Pode ter outras coisas que você nem leu ainda, mas que em algum momento futuro você vai ler. Então, isso é muito importante. E aí, aos pouquinhos, você vai adquirindo as obras. Se você está no começo da sua faculdade, os professores tendem a recomendar várias obras. Sempre que os meus professores recomendavam essas obras, eu anotava. E depois eu começava a procurar essas obras em sebos, que são lojas que vendem esses livros de segunda mão, então eles tendem a ser mais baratos. E aí eu começava essa busca dentro do que o meu dinheiro podia alcançar. Então você pode colocar objetivos ali, por exemplo, separar ali 10, 15, 20 reais dentro de um mês e ir num sebo e ver o que dá para obter nas obras que você está buscando ali com esse dinheiro. Alguns sebos, eles também trocam materiais. Às vezes você tem alguma coisa ali que você já está querendo se desfazer mesmo, tipo CDs e tudo mais, e aí você pode fazer essa troca que vai ajudar tanto o sebo e a você mesmo. Então, a primeira dica é essa: construa a sua biblioteca, e quanto antes você começar,
melhor. Porque esse é um trabalho que ele não acaba. Porque no começo você vai achando que tudo é importante. Depois você vai filtrando e aí você vai deixando, né, edições mais que te servem mais, de maior serventia, traduções que são melhores. Você vai começar a preocupar com zelar por edições, por editoras que conhecem realmente da filosofia e preocupam com quem está traduzindo a obra e por aí vai. Então, a primeira dica é: construa a sua biblioteca. A segunda dica é: busque uma metodologia que vá te ajudar a estudar. Isso é muito importante, né? A maioria dos cursos tem matérias voltadas para isso, né? Para metodologias. E aí o público autodidata fica, às vezes, um pouco, né, perdido nesse quesito. Então, como assim buscar uma metodologia? Existem várias metodologias que te ensinam como estudar, como se organizar, e são metodologias boas. Isso vai potencializar, né, os seus estudos. É que nem você estudar música. Você está estudando música ali, por exemplo, sozinho, é uma coisa. Outra coisa é com um professor experiente. Esse professor ele vai te ajudar a alcançar seus objetivos muito mais rápido. Então a metodologia é como se fosse esse professor. Então procurem boas metodologias que possam te ajudar. Por exemplo, eu gosto muito dessa metodologia aqui, ó. Se chama Metodologia Filosófica, do Dominique Foncheld. Eu acho que é essa a pronúncia. Eu vou escrever aqui direitinho, tá? Então esse livro aqui eu usei ele bastante. E então ele vai me mostrando como me organizar nos meus estudos, né? Lembrando que método significa caminho, né? Ou seja, ele vai te ajudar nessa caminhada. Então buscar boas metodologias vão potencializar o seu alcance nos seus estudos. Então é muito importante que você separe um tempinho aí para buscar essas metodologias. E aí nessa hora você pode buscar referências sobre quais seriam boas metodologias. Inclusive nessa metodologia aqui que eu citei para vocês, fala algo parecido com aquilo que eu disse para vocês no passo anterior, que é de construir a sua biblioteca, o seu espaço ali de concentração e, né, fala sobre a importância de você ser um leitor, porque não dá para estudar filosofia sem ser um leitor, né? E aí, nessa hora, mas isso a gente sabe, Marcelo, a gente sabe muito bem que não dá para estudar filosofia sem gostar de ler ou sem se dedicar tempo à leitura. Sim, mas o que a gente não sabe é como nós fazemos essa leitura. Às vezes a gente pensa que ser um bom leitor é ler 20 livros, 30 livros, né, por mês e competir e tudo mais com o número de leituras. Isso não tem nada a ver. Em termos de filosofia, às vezes você vai gastar 6 meses com um texto que é um texto de 20 páginas. Porque ali dentro tem tanta coisa compactada, coisas de séculos e milênios, que demanda muito esforço. E aí, essa metodologia ela fala sobre formas como a gente pode abordar um texto, ler um texto, como a gente pode, né, extrair o que a gente precisa dele. Então, busque metodologias que vão te ajudar nos seus estudos. O terceiro passo, ele é bem basilar mesmo, mas eu faço questão de frisar, né? Eu falei isso no vídeo lá como iniciar os estudos em filosofia de forma autodidata e vou repetir aqui. Procure dicionários de filosofia. Esses dicionários eles podem ser dicionários impressos ou digitais, né? Você vai encontrar com facilidade. Eu vou colocar a capa de um dos dicionários que eu utilizo aqui na tela e eu gosto muito dele, né? Que é o dicionário do Abagliano, que talvez pode servir aí como um toque, aí como uma dica para você. Mas eu sei que tem dicionários de filosofia do Danilo Marcondes e vários outros, né? Então, faz aquela pesquisada aí, converse com outras pessoas também, escute outras opiniões, confronte essas opiniões
e busque um dicionário que possa te atender nos seus estudos, tá? É muito importante você fazer os seus estudos para dar esse passo, para sair daquele basiquinho. É muito importante que você tenha o suporte de um dicionário de filosofia, ok? O quarto passo é: quantidade não é qualidade. Esse eu quero que você leve bastante a sério, tá? Não importa se você leu a história da filosofia inteira, né, em revistas, daquelas revistinhas de banca e tudo mais, e sabe, por exemplo, que os jargões, né, filosóficos, só sei que nada sei, aí de cabeça ali você sabe que isso é Sócrates, né, penso logo existo, isso é Descartes e tal. Olha, tudo bem, isso pode ser legal às vezes para você impressionar uma pessoa ou outra, mas quando a gente está falando de estudo sistemático da filosofia, isso diz muito pouco. Isso pode te ajudar em algumas coisas, né? Pode te ajudar numa redação do Enem e tudo mais, mas em produzir conhecimento científico, isso é muito raso e muito superficial, né? Então, é claro que uma frasezinha, por exemplo, penso, logo existo, esconde conhecimentos muito profundos. E aí você vai confrontar isso lá com o Antônio Damasio, com a neurociência, vai confrontar isso com um universo, com uma imensidão de coisas, e aí a gente vê que não é uma frase simplória, né? Uma só sei que nada sei não é uma frase simplória. Mas isso vai depender de como a gente lida. Então, conforme eu estou dizendo para vocês, quantidade não é qualidade. A gente tem que primar pela qualidade, a gente tem que priorizar a qualidade quando a gente está fazendo um estudo científico, um estudo acadêmico, ou quando a gente está fazendo buscas que saiam da superficialidade. Às vezes está buscando conhecimento para você mesmo, né? Às vezes não é nem para uma academia ou para algum tipo de trabalho ou pesquisa, né? Então, para a gente sair daquela superfície, é importante que a gente faça esse aprofundamento. E aí a gente tem que fazer ele de forma qualitativa. Qual é a dica que eu dou para vocês nesses termos? Olha, comece por textos menores e talvez mais fáceis, e depois vai expandindo. Por que eu estou dizendo comece por textos menores e mais fáceis? Para você começar a se ambientar com a linguagem filosófica e como o raciocínio filosófico vai sendo construído. Depois você vai passando para obras mais complexas. E aí, nessa trajetória, você pode fazer isso de forma, vamos dizer assim, aleatória, ou você pode fazer isso dentro da área que você está buscando. Por exemplo, suponhamos que você quer ler Hegel, né? E assim, eu acho que todo mundo que está assistindo esse vídeo há de convir comigo que ler Hegel não é fácil. Ler Hegel no original, aquilo ali, meu amigo, é tirar água de pedra, né? Então ali é trabalho mesmo, é trabalho para anos ali que você vai se debruçar ali nos textos originais, e essa opinião tem grandes filósofos que partilham dela comigo. Por exemplo, quando eu comecei a efetuar minhas leituras de Hegel para além da academia, porque na academia a gente tem o professor lendo junto com a gente, ele nos dá todo o suporte e nos mostra o caminho. Agora, quando a gente vai ler sozinho, aí começa, né, a subir aquela fumacinha ali que a gente vai entender a complexidade, né, da escrita hegeliana. E aí, olha só, eu peguei, por exemplo, essa obra aqui que se chama Hegel, do Peter Singer. O Peter Singer é um filósofo, né? Então ele é um filósofo aí, talvez um dos maiores filósofos da atualidade, né? É atuante, super atuante. O cara está lidando com frentes muito importantes aí. E ele escreveu essa obra sob encomenda aí de uma coleção, né? O nome dessa coleção é Mestres do Pensar, tá? Vou deixar escrito aqui para vocês pesquisarem. É uma coleção muito boa, tá? Vale a pena. Olha para vocês verem, ó, fininho, mas a densidade é muito grande. Então, olha só, o meu tá tudo riscado, ó. Então, o que acontece? Aqui, o Hegel,
ele preparou o caminho para mim, né? Desculpa. O Peter Singer, ele preparou o caminho para mim. E aí ele abordou de um jeito bem mais leve o que é a filosofia hegeliana, né? E assim, de uma forma filosófica, né? Ele faz isso de uma forma filosófica, tanto que ele vai tecer críticas ao Hegel, ele vai concordar em muitos aspectos com Hegel e assim por diante. E aí depois eu fui pegar, né, o Hegel no original. Então, esse tipo de começo é importante, tá? Para você dar espaço. Mas aí, Marcelo, você não está voltando lá naquele texto anterior do início? Não, não estou voltando. Porque aqui a gente está falando de um filósofo que está abordando de forma filosófica, né, uma temática. Então isso aqui já é um enriquecimento do seu arcabouço, né, teórico. Você pode começar por obras como o Manifesto do Partido Comunista do Marx, se você quer ler Karl Marx, né, porque ele foi escrito né, de forma mais simplória para as pessoas que eram os trabalhadores braçais da época, era o proletariado. Né? Você pode começar por obras como O Discurso do Método de Descartes. Tá? Essa aqui já não é tão simples quanto o Manifesto do Partido Comunista, mas você consegue, porque aqui o Descartes ele não usa de forma muito complexa tantos termos quanto em outras obras dele. E aí depois você pode buscar uma obra como essa do Peter Singer aqui, sobre Descartes, e depois visitar os outros textos mais complexos, por exemplo, do Descartes. Feito essa ambientação, aí você começa a, né, mergulhar mais fundo, aí você vai pegar obras um pouco mais complexas. Você pode ir numa obra como, né, Verdade e Método, do Gadamer, tá dando reflexo aí, né, do Gadamer, né, então, que é sobre hermenêutica, e aí vai demandar bem mais esforço, né, ler um calhamaço desse daqui. Você lê uma obra como Dialética do Esclarecimento, né, do Horkheimer. Então, no caso, são obras que vão exigir de você bem mais esforço, né? Você vai precisar se desdobrar muito ali, né, para extrair, né, as informações desses textos. Então você pode começar lá com Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche. Você pode começar com Cartas sobre a Felicidade, do Epicuro. São livros pequenos, são obras pequenas que servem para você construir, né, fazer essa academia, né, para poder depois chegar em textos mais complexos. E não se engane, não se trata, nenhuma dessas obras que eu citei, não se trata de obras superficiais, tá? São obras de filosofia, são obras genuinamente filosóficas. Então, você não estará perdendo seu tempo, se o seu objetivo é estudar filosofia, você já estará estudando filosofia. Então, essa é a dica. Vamos para o próximo passo. A quinta dica é: leia artigos científicos. Você efetuar buscas de artigos científicos com qualidade, ou seja, você preocupar com quales da revista que você está buscando, né, vai te ajudar muito e vai poupar muito seu tempo. Primeiro porque o artigo científico ele é um artigo escrito por um contemporâneo seu, é bem provável que ele seja escrito por uma pessoa provavelmente da sua idade, que vai ter uma linguagem muito próxima. E essa pessoa, ela vai, de certo modo, ela já fez todo um apanhado da obra, né, do filósofo que ela está buscando. Suponhamos que essa pessoa esteja lá esteja escrevendo sobre o filósofo Dilthey. E aí ela foi lá e buscou, né, as maiores referências. Então você vai lá nesse artigo, você vai na referência bibliográfica, lá tá tudo prontinho para você, qual foi o passo a passo, a trajetória que essa pessoa seguiu. E o artigo em si, ele vai clarear muito do pensamento desse filósofo para vocês. E aí isso vai facilitar muito o seu trabalho, isso vai criar um amadurecimento bom. E aí é claro que você precisa aprender a buscar esses artigos, né? Você tem que se preocupar,
né? Porque a gente não pode pensar que só porque é um artigo científico que ele seja o que você esteja precisando, ou que ele seja bom, né? É claro que, como diz o Schopenhauer na obra A Arte de Escrever, existe muita produção barata, viu? Com o nome de científico. Não é porque foi produzido dentro de uma academia e tudo mais que a gente não tenha que filtrar. Tem sim. E aí, assim, num certo sentido, o Qualis nos ajuda nisso. Mas é claro que aí a gente precisa fazer aquele trabalho, né, de garimpar, de encontrar grandes nomes daquela área. Se eu quero falar de neurociência, ir lá pesquisar lá o Antônio Damasio, né? Então, os textos dele próprio. E aí, né, eu vejo ali pessoas que trabalharam com o pensamento dele e por aí vai, né? Então, nessa hora tem que ter calma. Você vai ter que ter dedicar um tempo a filtrar, né, a passar tudo por um funil, e porque vai vir um mar de informações, e aí, hora que você filtrar, se você selecionou os melhores, aí você começa o trabalho da leitura. E aí você vai ver que vale a pena você ter dedicado esse tempo anterior de selecionar os artigos científicos que você vai ler. Então, essa dica comece a se habituar a ler artigos científicos, tá? Inclusive, essa dica está conectada com a próxima dica. Vamos para ela. O sexto passo é pesquise em bases de dados, esses bancos que arquivam, né, esses artigos científicos. O que é essas bases de dados? O que esses bancos de dados científicos? Eles são, de certo modo, catalisadores de revistas científicas. Então, ali as revistas hospedam, né, esses arquivos, e aí está uma boa parte de artigos científicos que você precisa está ali naquele lugar. Então, eu não vou ensinar aqui, porque senão esse vídeo ficaria gigantesco, eu não vou ensinar aqui como fazer isso. Mas aí, a dica no próprio YouTube, joga aí como pesquisar, né, em bancos, né, em base de dados científicos, né, ou banco de dados científicos. E aí você vai aprender a pesquisar. Mas o que são bases de dados? O que são esses bancos de dados? O que é esse local onde armazena essas revistas científicas? Olha, são, né, esses locais virtuais que vão disponibilizar para as universidades, para o público fora das universidades, ou seja, você aí da sua casa pode pesquisar do seu celular, do seu computador, esses arquivos que podem ser revistas científicas, pode ser artigos isolados e por aí vai, né? Então, um muito famoso, né, muito popular, é o que a gente chama de Google acadêmico, né, que é o Google escolar, né? Então, esse Google acadêmico, você vai lá no Google, digita assim, ó, Google acadêmico. E aí a página vai se transformar nessa página do Google acadêmico. Você vai clicar lá no link, né? Vai se transformar nessa página do Google acadêmico. Tem uma barrinha lá que você vai pesquisar. E aí você vai fazer o seguinte, você vai usar das palavras-chave para filtrar o que você está precisando. Por exemplo, suponhamos que você esteja estudando hermenêutica, né? Aí você quer estudar hermenêutica em Gadamer, né? Esse filósofo que eu acabei de mostrar para vocês. Aí você pode pôr a palavra-chave lá, Gadamer. Você pode colocar lá hermenêutica, né? E aí vai filtrar. Se você põe hermenêutica, vai sair um monte de coisas, né? Hermenêutica do direito, religiosa e por aí vai, né? Mas aí se você coloca ali, por exemplo, o nome Gadamer, já vai filtrar e vai, né, aparecer mais coisas que pode te ajudar. Já vai filtrar muita coisa. Mas nesses vídeos aí que eu disse para vocês, você joga aí no YouTube, assista um videozinho sobre, vai te ensinar, tem um monte de vídeos ensinando passo a passo de como pesquisar nessas bases de dados científicas, ok? Então é lá que você vai encontrar esses artigos científicos. Então, saiba utilizar essas bases de dados, tá? Como eu citei aí, né, tem um portal da CAPES,
né? Tem o Google Acadêmico e tem um monte de bases de dados aí vai lá e pesquisa, ok? Vamos para a próxima dica então.